Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Aroma com Terapia. Bom, eu inicio esse vídeo trazendo para você uma novidade. Pois é, esse vídeo inicia uma série que eu vou fazer aqui no canal, que eu intitulei Aromas, Desvendando os Aromas do TDAH, que tem então como objetivo trazer os principais óleos essenciais que utilizamos para cuidar das crianças com TDAH, o porquê utilizamos esses óleos dentro da aromaterapia e o meu olhar sobre cada um desses óleos e como eles podem ser aplicados para as crianças. Além disso, esses vídeos da série Desvendando os Aromas do TDAH vão ficar disponíveis aqui no YouTube por uma semana. Depois, eles passarão a fazer parte de uma plataforma, ou seja, na verdade, de um clube chamado Clube da Maternidade do Aroma, onde mães, aromaterapeutas e não aromaterapeutas que têm crianças com transtornos ou não, podem se unir para discutir sobre terapias naturais e o uso dos óleos essenciais de maneira consciente, efetiva e segura sobre as crianças. Um clube, então, onde eu, Camila Castelã, aromaterapeuta infantil e familiar, estarei como moderadora e fundadora, né, trazendo aí as orientações para que essas mães que fazem parte do clube possam, então, entrar no mundo da aromaterapia de uma maneira segura, eficiente e com toda a responsabilidade que se precisa olhar para uma criança, certo? Para mais informações sobre o Clube da Maternidade do Aroma, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, um link que vai, então, te mostrar quais são, né, o que tem no Clube da Maternidade do Aroma e como você pode fazer parte dele, certo? Para iniciar, então, a nossa série Desvendando os Aromas do TDAH, eu vou trazer uma planta nativa brasileira que tem um alto potencial anti-inflamatório, que já foi a primeira planta brasileira utilizada pela indústria farmacêutica para produzir um anti-inflamatório potente, conhecido aí como Acheflan. Pois é, o Acheflan foi então produzido a partir desta planta, conhecida como erva baleeira, popularmente chamada de Maria Rezadeira ou Maria Preta, como tem o seu nome científico como Cordia verbenácea. Olha aí quantos nomes a gente tem para uma única planta e como ela é tão potente, sendo que até a indústria farmacêutica já considerou essa planta para a produção, então, de um medicamento feito, então, para tratar dores musculares, conhecido como Achiflor. Pois é, a erva baleeira, por ter, então, sabidamente, né, propriedades, princípios ativos altamente anti-inflamatórios, dentro da aromaterapia, nós também vamos utilizar esses princípios ativos majoritários como sendo o nosso principal olhar frente a este óleo essencial e aos cuidados que ele traz para as crianças. Bom, quando eu falo da erva baleeira, os componentes majoritários do óleo essencial dessa planta são o alfa-pineno, o beta-carofileno, o beta-homoleno. Mas ele também tem ali, como componente minoritário, o 1,8-cineol, que a gente já falou sobre ele, eu trago esse componente em vários vídeos aqui do canal, que ele tem uma forte ação sobre o sistema respiratório, assim como o beta-carofileno e o beta-homoleno, que também trazem aí ações anti-inflamatórias potentes, e o alfa-pineno também trabalha a árvore respiratória. Dito isso, então, eu preciso falar que por esses componentes terem essa função de trabalhar o sistema respiratório e essa função anti-inflamatória, ele pode ser usado para cuidar e para tratar de rinites, sinusites, bronquites e dermatites. Patologias essas ou doenças essas da infância que estão intimamente relacionadas com o campo emocional. Então, crianças que têm aí dificuldades emocionais ou que apresentam instabilidades emocionais ou que têm algum transtorno envolvido, como é o caso do TDAH,
podem ter sim uma maior incidência dessas doenças da infância, como sinusite, bronquite, rinite e dermatite, né? Porque muitas vezes não conseguem expressar o que estão sentindo e externalizam isso na forma de uma dessas patologias, certo? Então, a erva baleeira pode ser utilizada para cuidar dessas patologias. Então, por exemplo, a gente sabe, né, então, que essas doenças com o fundo emocional, elas mostram, na verdade, crianças que buscam por limites. E é o que a erva baleeira trabalha. Ela trabalha a presença dessa criança com sabedoria, sem ultrapassar o seu limite. Camila, eu não entendi. Bom, vamos lá. Quando a gente fala do seu componente majoritário, que é o alfa-pineno, a gente olha para ele como um componente que traz aí movimento dentro da psicoaromaterapia, tá? Que traz aí movimento, uma nova perspectiva, que trabalha a flexibilidade e o desapego daquelas situações que trazem maior irritabilidade e maior agitação. Então, ele entende, a criança começa a entender com o uso dessa erva quais são os seus reais limites, sem se julgar inferior. Olha como é importante. As crianças que apresentam TDAH, elas costumam ser muito julgadas pelo seu comportamento. Então, elas se julgam inferiores às outras crianças porque elas escutam que elas não são capazes de fazer nada, que elas não são boas o suficiente para realizar nenhuma tarefa, que elas não conseguem ouvir, que elas não conseguem obedecer, que elas não conseguem fazer tarefas, que elas são muito bagunceiras, que elas isso. Então, imagina a sobrecarga emocional de uma criança com TDAH. E a gente sabe que, pelo TDAH ser um transtorno neurobiológico que afeta o córtex pré-frontal, essa criança parte do princípio que ela realmente não entende o que é um limite. E muitas vezes ela não entende uma regra descrita dentro de um ambiente, como, por exemplo, no ambiente escolar. Essa criança não consegue muitas vezes ficar sentada durante todo o período da aula na cadeira prestando atenção. Então, ela precisa de movimento, ela precisa de ação, ela precisa fazer alguma coisa, porque isso é o que ela sente necessidade, certo? Então, a erva baleeira começa a mostrar para essa criança qual é o limite dela, como que ela vai enxergar esse limite imposto nos ambientes onde ela frequenta, os limites impostos na casa, quais são os limites na escola, será que ela pode fazer aquilo? Será que aquilo vai prejudicar ela? E aí ela começa a entender esses limites, certo? Sem se julgar inferior às outras crianças ou às outras pessoas, entendendo que cada um é único. Então, olha a beleza desta planta para a gente trabalhar com uma criança que tem TDAH. Além disso, né, a gente também, com a erva baleeira, pode trabalhar aí clareza mental, aumento da criatividade, certo? Diminuição, então, de raivas, de intolerâncias e de impaciências, justamente por essa composição anti-inflamatória potente. Ela suaviza, né, todos esses sentimentos que trazem um aquecimento do corpo, né, que deixam o corpo inflamado de raiva, de intolerância, de impaciência. A erva baleeira, então, cuida desses sentimentos dentro da psicoaromaterapia. Como eu estava falando, junto com essa diminuição da raiva, da intolerância, da impaciência, ela melhora a sua produção criativa, traz mais fluidez de pensamentos, podendo então melhorar a clareza mental e o foco nas atividades. Olha como é bom isso. As nossas crianças com TDAH têm dificuldade de foco e de atenção, porque muitas vezes os pensamentos estão ali confusos na cabeça dela. Então, se eu usar um óleo essencial que traz clareza de pensamentos, né, ele vai melhorar o meu foco, a minha atenção e vai também me trazer mais
confiança, porque se eu consigo prestar mais atenção, estou mais criativo, consigo realizar mais tarefas, eu fico mais confiante em mim, melhorando o meu sentimento, então, de que sim, é possível eu fazer tudo o que eu preciso fazer, mesmo que não seja da forma como todos os outros fazem, mas da forma que eu consigo fazer, e sim, vai estar tudo bem com relação a isso. É incrível, não é mesmo? Pois é, a erva baleeira, ela trabalha dessa maneira com as crianças que têm TDAH, nessas questões emocionais, claro, podendo trabalhar também outras questões relacionadas ao corpo físico, como dores articulares, que muitas vezes essas crianças podem apresentar, mas com relação aos adolescentes que já começam a trabalhar, a apresentar uma maior rigidez articular, podendo ter mais dores. Então, a erva baleeira também trabalha essa questão das dores articulares, né? E essa composição do limite, né? Um passo aí para essas crianças entenderem qual é o seu limite, sem se julgarem inferior aos outros, por trabalhar e pensar de uma maneira diferente. Então, essa foi a erva baleeira. Espero que eu tenha trazido uma informação relevante para você, que você possa olhar para essa planta de uma maneira agora mais acolhedora, entendendo qual é a real função dela dentro do tratamento ou do uso para uma criança com TDAH. Então, até o próximo vídeo.